Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Eu sou Marcos Sivinski e hoje eu vou trazer para você a mensagem intitulada Eu, Pedro, amém? Irmão, se eu perguntar para você quem foi Pedro, você vai dizer: Pedro foi apóstolo de Jesus? Pedro foi aquele que deu a mão para Jesus e afundou em meio à tempestade, pois teve pouca fé. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes, amém? E outras coisas mais, amém? Mas hoje eu vou comparar a vida de Pedro com a nossa vida, os medos de Pedro com os nossos medos, os anseios de Pedro com os nossos anseios, amém? Irmãos, eu peço para vocês abrir a Bíblia em Lucas 5, amém? Vamos lá, o texto está em Lucas 5. Amém? Lucas 5, vamos lá. Certa vez, às margens do lago de Genesaré, enquanto a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes. Entretanto, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar isso a Simão: vai para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase ia a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém? Bom, aqui foi o chamado de Pedro, né? Pedro era um homem humilde, analfabeto, não sabia ler nem escrever, e tinha um temperamento muito forte, muito explosivo. Quantos de nós hoje não somos assim, né, explosivos? Muitas vezes temos anos de conversão e a gente tenta trabalhar esse nosso lado, esse temperamento forte, explosivo, mas é difícil, né, irmão? Mas Pedro, quem sabe, foi machucado por tantos mestres, tantos rabis, tantas pessoas que se passaram pelo Messias, tantas pessoas pregando uma salvação, e está desiludido, amém? Aí quando ele viu aquele homem que era diferente de todos os outros, pois onde Jesus está tudo é diferente. Eu creio assim, irmãos, que Jesus tinha um olhar penetrante, um olhar que falava mais que palavras, amém? E depois, quantos de nós hoje não precisamos ver um milagre para crer mais em Jesus, ou para crer que Jesus ainda opera? Assim foi com Pedro. Pedro precisou, né? A noite toda pescou, lançou as redes, não pescou nada. E veio Jesus e disse: lançai as redes. E pela palavra de Jesus, que Jesus havia pregado na multidão, ele deu um voto: vou lançar minhas redes. E foi a maior pesca que ele já teve em toda a sua vida. E ali ele se postou em Jesus e disse: Senhor, tu é o Filho de Deus vivo. E ele começou a crer em Jesus, amém? Irmãos, peço para os irmãos abrirem Mateus 14, 22. Vamos lá? Voltando um pouquinho. Mateus 14, 22. Vamos lá. Mateus 14, 22. Aqui. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir para a frente dele para o outro lado. Enquanto ele mandava as multidões para casa, tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar, em particular, ao anoitecer, e ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando no mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhe imediatamente: tende coragem,
Sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas onde estás. Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Bom, aqui foi, né, os discípulos estavam no barco, né, se levantou uma grande tempestade no mar. Jesus vem caminhando, andando sobre as águas, e muitos tiveram medo, é um fantasma, né, se assustaram. E quando ele se identificou como Jesus, Pedro falou: Se és tu, me faz andar sobre as águas. E Pedro começou a andar. Se Pedro cresce que poderia andar no mar, como Jesus falou, anda, vem, e andasse, provavelmente ele iria ao encontro de Jesus. Mas ao decorrer, conforme ele caminhava, ele foi afundando. Por quê? Porque lhe faltou fé. Irmão, quantos de nós hoje não falta fé? E quando eu digo fé, não é uma fé vazia, uma fé baseada em gesso, baseada em um amuleto, uma superstição. Eu digo fé de crer, já ver. Não, o milagre vai acontecer, já está acontecendo, estou vivendo isso. Isso é fé. Crer antes de acontecer, irmão. Você tem que crer até o final. Isso é fé. Amém? Então, assim, ó, Pedro é um dos apóstolos que eu mais me identifico, mais gosto. Por quê? Porque ele era um homem ignorante, isso é fato. Um homem não tinha cultura, um homem humilde, um homem movido pelo seu próprio eu. E quando ele teve um encontro com Jesus, algo mudou dentro dele. Amém? E dia após dia, através dos milagres que ele acompanhava Jesus, foi havendo uma transformação nele. Amém? Então, Pedro era um grande líder entre os apóstolos. Por quê? Porque ele dava a cara para bater. E não tinha medo de nada. De modo, quando foram prender Jesus no jardim de Getsemane, ele tirou a faca, né, a espada da bainha, e feriu Malco, que era uns soldados também, e cortou a sua orelha. Jesus imediatamente colocou a mão sobre a orelha de Malco e curou, restituiu sua orelha. Talvez fizesse isso até mesmo para que Pedro não fosse punido, não fosse levado, uma maneira de livrar Pedro. Amém? Então, assim, irmãos, Pedro, você se identificou um pouco com Pedro, com a história de Pedro, e vamos mais além, amém? Aqui, ó, em Mateus 18 e 21, vamos lá, um pouquinho mais à frente, Mateus 18 e 21. Mateus 18 e 21. 18 e 21. Ó, então Pedro aproximou-se dele e perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? O que quer dizer isso, irmãos? Sempre, né? Perdoar sempre. Então, assim, ó, muitas vezes é fácil falar com palavras, demonstrar com palavras que perdoamos nosso irmão, né? Um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Mas a gente precisa perdoar o nosso irmão 70 vezes 7 sempre, como Jesus falou para Pedro. Amém? Então, o apóstolo Pedro foi o apóstolo que teve essa resposta de Jesus, né? Perdoar sempre. Então, né, a gente vai se identificando cada vez mais com o apóstolo, né? Vamos de novo aqui um pouquinho mais à frente, Mateus 16, 31. Mateus, um pouquinho à frente não, vou voltar um pouquinho não. 16, 31. 16, 31. Não, irmãos. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Um pouquinho mais à frente. Marcos 16, 14. 16, 14. Ó,
Porque o último então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e gritou-lhe a incredulidade e a dureza do coração por não terem dado crédito aos que o que haviam visto ressurreto. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporarão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Amém? Irmãos, vou encerrar a mensagem aqui. Então assim, irmão, esse homem humilde, analfabeto, temperamento forte, esse homem que negou, teve chamado Jesus através do milagre da pesca, esse homem que teve a sua sogra curada por Jesus, que ardia em febre, esse homem que arrancou a orelha de Malco, né, por amor a Jesus, mas Jesus falou que lutar pela espada morrerá pela espada. Esse homem que descobriu o perdão, né, através da palavra de Jesus que dizia perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Esse homem que era falho, que admitia que tinha falhas. Esse homem que negou Jesus 3 vezes. Mas há uma diferença, irmãos, entre Judas, que vendeu Jesus, né, por algumas moedas, e Pedro. Judas, o que matou não foi arrependimento, e sim a culpa, o remorso. Ao contrário de Pedro. Pedro negou Jesus, mas ele sempre se lembrava da mensagem de Jesus, sabia que ele era amoroso e ia o perdoar. Então, por mais que ele sofresse de ter negado Jesus, ele sabia que Jesus ia perdoar ele. Então o arrependimento dele o ajudou, amém? E ele foi salvo através disso, amém? Então assim, irmãos, vamos tentar assim a buscar. Eu sei que nós somos falhas, somos defeitos, né? Eu sei disso. Vamos tentar buscar se aproximar mais de Deus, mais de Jesus, fazer o certo, compreender mais sua palavra. Vamos aos poucos deixar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Se é o nosso temperamento, eu sei que não é fácil, mas vamos tentar moldar, vamos tentar mudar. Vamos buscar o fruto do Espírito, entre eles a paciência e o domínio próprio, amém? Vamos tentar buscar isso. Vamos se aproximar mais de Jesus. Convido os irmãos também para ler aqui, ó, o livro de Mateus, Lucas e Marcos, que falam bastante da história de Pedro, assim, com mais detalhes, amém? Isso é apenas uma mensagem. E diga assim, irmãos, vamos tentar se aproximar de Jesus, conhecê-lo. Quando Jesus, logo depois de ter ressuscitado, né, se reuniu com os apóstolos e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Perguntou 3 vezes para Pedro. Amém? 3 vezes Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Então assim, irmãos, que a gente não seja igual Tomé, que precisou ver para crer, tocar nas mãos de Jesus. E Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não me vê e ainda crê em mim. Ou seja, Tomé tocou ele e creu que ele existiu, que realmente estava ali. Mas e nós que não o vemos, mas podemos sentir, ouvi-lo através da sua palavra e cremos no seu poder, amém? Nós com certeza seremos salvos, nós lutarmos até o fim, amém? Então essa foi a mensagem. Eu, Pedro, o que precisa ser mudado na vida da gente? O que a gente precisa fazer para se aproximar mais de Deus? Muitas vezes a gente fica orbitando Deus, orbitando Jesus, orbitando o Espírito Santo. E, irmão, precisamos inundar, chegar mais a Ele, compreender mais a sua palavra, querer conhecê-lo mais. Amém? Porque o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Irmãos, as coisas que são muito falhas, são muito poucas, são muito escassas, perto do que há ao lado de Deus, nossa salvação. E Ele nos prometeu a vida eterna. Irmãos, o que é viver aqui se nós chegarmos a 100 anos? O que é 100 anos perto da eternidade? Você vai perder a eternidade? Ficar de 100 anos aqui na Terra e ainda não bem, porque esse mundo jaz do maligno. Esse mundo
tem um príncipe, e esse príncipe é mau. Esse príncipe veio para matar, roubar, destruir a sua casa, a sua família. Então é momento de nós refletirmos, a gente querer buscar esse Jesus que mexeu com Pedro, que transformou Pedro, e ele pode transformar a sua vida. Amém? Um abraço e fique com Deus, meus amados irmãos. Amém?